Olá pessoal, tudo bem? Estamos em mais um episódio da nossa série Bíblia Todo Dia e hoje estudaremos a carta de Filemon e também a primeira carta de Pedro, capítulos 1 a 3. Curte esse vídeo, compartilha e não se esqueça de usar a nossa hashtag Bíblia Todo Dia. Nós vemos aqui a carta a Filemon, a mais curta carta do apóstolo Paulo, com apenas um capítulo. E nós também, nesse vídeo, vamos começar a estudar a primeira carta do apóstolo Pedro. Filemon se converteu através da pregação do apóstolo Paulo em Éfeso. E também nós vemos que Epáfras começou uma igreja na sua casa, na casa de Filemon, em Colossos. Filemon era um influente cidadão romano que tinha escravos à sua disposição. E essa carta pessoal de Paulo fala a respeito de um desses escravos por nome Onésimo. Por algum motivo não detalhado nessa carta, Onésimo foge de Filemon e em Roma, na prisão, ele conhece Paulo e se converte ao cristianismo. Paulo então escreve a Filemon na dura missão de pedir que não apenas Filemon perdoasse Onésimo, mas que o recebesse de volta, não mais como escravo, como diz o versículo 16, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, Paulo dizia, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. O pedido ia contra todo o sistema do Império Romano, que dava a Filemon o direito de punir Onésimo e lançá-lo na prisão. E apesar de Paulo não fazer nessa carta nenhum estudo direto sobre a obra de Cristo, é impossível não fazer um paralelo entre nós e esse escravo Onésimo. Alguém que foi fugido de Deus por um pecado, mas perdoado contra um sistema que tinha o direito de nos condenar. O versículo 17 diz: assim, se você me considera companheiro na fé ou parceiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Deus também, quando nos recebe, está recebendo como se fosse o próprio Jesus que intercedeu por nós. E Paulo, assim, nessa carta, está imitando a Cristo, intercedendo em favor de Onésimo. A carta também é um tesouro a respeito de discipulado, mostrando a forte parceria entre Paulo e Filemon, uma comunhão que deve também se fazer presente em nossos dias, com os nossos líderes, com os nossos discipuladores. A carta já de Pedro, a primeira carta de Pedro, foi escrita para os cristãos espalhados pela Ásia Menor, provavelmente escrita a partir de Roma, que Pedro chama de Babilônia, e escrita por um assistente chamado Silvano. Nós vemos que Pedro, o apóstolo, inicialmente era chamado de Simão, mas teve o seu nome mudado para Pedro, que significa rocha, pelo próprio Jesus Cristo. E ao lermos o livro de Atos, nós vemos como Pedro teve um papel central na igreja de Jerusalém nos seus primeiros anos. Apesar de a carta ser claramente escrita para os gentios, Pedro os chama de eleitos e também de dispersos ou exilados, termos usados no Antigo Testamento para Abraão e para Israel. E esse é o ponto aqui, fazer com que eles entendam que em Cristo, judeus e gentios se transformaram em uma só família. Apesar de vermos a carta, por exemplo, aqui ser escrita para os gentios, nessa linguagem de termos judeus, Pedro está unindo os dois povos em um só. E a Bíblia diz em 1 Pedro, no capítulo 1, versículos 3 a 5, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus, para que vocês,
que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, cheguem à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Pedro afirma que apesar de eles estarem naqueles momentos sendo perseguidos, todas essas provações, na verdade, iriam apenas refinar a fé deles e iriam resultar num grande galardão no retorno de Jesus Cristo. Em seguida, ele mostra que os profetas do Antigo Testamento quiseram entender em detalhes a respeito de Jesus, da salvação e do reino que viriam através dele. Mas foi a nós que essa glória foi revelada e por causa dela nós devemos viver uma vida santa e não seguir mais aqueles instintos de nossa vida antes de conhecer a Cristo. A Bíblia diz em 1 Pedro 1,17: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. No capítulo 2, aquele que foi chamado pedra pelo próprio Cristo apresenta Jesus como a pedra angular da igreja e nós como pedras vivas dessa construção. Somos a geração eleita de Deus e por isso devemos viver entre os pagãos de uma maneira exemplar. Capítulo 2, versículo 9 diz: vocês, porém, são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Finalmente, no capítulo 3, o apóstolo traz inúmeros conselhos práticos para os cristãos, envolvendo o casamento, o amor entre os irmãos em Cristo e até mesmo a nossa língua. Ele diz que quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. E concluímos então o vídeo de hoje com a recomendação do apóstolo no versículo 15, de estarmos sempre prontos para responder com mansidão e com temor a qualquer um que nos perguntar sobre a razão da esperança que há em nós. Deixe as suas dúvidas, seus comentários sobre essas duas cartas e até o próximo vídeo, onde falaremos os capítulos 4 e 5 de 1 Pedro. Até lá!